Então, vamos tentar falar um pouquinho sobre essa questão do diagnóstico. Então, como que a gente sai dessa névoa cinza, né? Onde você não tem tudo embaçado, você vê, e consegue direcionar o diagnóstico de maneira mais adequada, mesmo que seja presuntiva, mas que você consegue ser mais pontual. Então, primeiro ponto, o doente vai chegar para você de maneira aguda. Esse é o ponto importante. Quando você não tem doentes com comorbidades, doentes rígidos, e faz uma doença aguda, a detecção do processo é mais simples, porque é um doente que estava rígido e piora de uma hora para outra. Nós vivemos vários cenários assim. Então, você tem sepsis de várias maneiras, de origem pulmonar, de abdominal, sepsis por origem intestinal e várias outras. E esse doente, ele começa um quadro infeccioso localizado, muitas vezes, e acaba disseminando. Então, primeiro, eu preciso identificar o processo inicial que possa ser de infecção bacteriana. E, para isso, qualquer local pode ter infectado. Mas, para qualquer local estar infectado, ele vai apresentar uma sintomatologia para você. Esse é um ponto importante. Então, você vai ter uma sintomatologia clínica que vai fazer com que você tenha a apresentação da sintomatologia do sítio de infecção primária. Então, se o paciente, por exemplo, tem uma dor no tegumento, em algum local, pode ser que essa dor seja relacionada a um processo de infecção de parte mole, por exemplo, ou infecção óssea ou articular, ok? Então, o caminho do diagnóstico infeccioso pode ser ajudado, vai ser ajudado pela participação da história inicial do doente. E a apresentação, do ponto de vista clínico, ela vai ser muitas vezes de um quadro agudo, febril, que é a infecção bacteriana. Então, é muito comum a febre, especialmente pessoas que são rígidas, a chance de fazer uma sepse sem febre é quase zero. Quase zero. É muito difícil. Vai ter problemas com febre em doentes com imunossupressão, com comorbidades diferentes. Mas os doentes agudos, que são rígidos, dificilmente você vai ter uma evolução para febre, para sepse, sem ter uma síndrome febril associada. Isso é um ponto importante. Isso ajuda muito no raciocínio diagnóstico. Esse é o primeiro ponto. Então, o paciente que é rígido e se apresenta por medimento sistêmico de um foco primário infeccioso. Aí você vai ter sintomatologias dos órgãos comprometidos. Se for infecção urinária, por exemplo, você vai ter alterações urinárias baixas, como disúria, por exemplo. E dores renais, como dor lombar, unilateral. Normalmente não é bilateral, é unilateral. Então, as pielonefrites, infecções renais que fazem sepse, costumam ser unilateral. Se for bilateral, é pouco provável que seja infeccioso. Isso é um ponto importante. Às vezes é, mas é mais raro. Se você tem infecção, por exemplo, digestiva, você vai ter sintomatologias da diarreia, por exemplo. É um ponto importante. Se for uma alteração digestiva abdominal, alterações cirúrgicas abdominais, você pode ter um ilho dinâmico, parado no momento intestinal, por apendicite, por diverticulite aguda, né? Aguda. Então, são sintomatologias que vão te orientar um caminho diagnóstico. E se for de quadro pulmonar, os quadros respiratórios clássicos, tosse, dispneia. Então, você vai ter indícios do foco primário infeccioso, e aí você vai ter que entender se esse doente está evoluindo com sepsis ou não. Então, primeiro, ele começa com a apresentação sintomatológica do sítio de infecção primária. E aí, como que ele vai se comportar com a sepse? Como que ele se comporta do ponto de vista séptico? Ele vai desenvolver uma infecção que dissemina. A infecção que dissemina vai gerar disfunção orgânica no doente. E essa disfunção orgânica vai se apresentar clinicamente e laboratorialmente para você. Esse é o ponto importante. Como é que clinicamente ela se apresenta? Ela se apresenta de acordo com a disfunção do órgão ou do sistema que esteja comprometido. Por exemplo, se os órgãos forem pulmonar, se for uma disfunção pulmonar, a apresentação ela vai se apresentar clinicamente com dispneia, principalmente. Laboratorialmente, radiologicamente, vai ter infiltrada pulmonar. A pessoa que está séptica, que está com o sítio pulmonar doente, e dispneia, hipoxemia no exame físico, dificilmente ela não vai apresentar alterações morfológicas radiológicas no pulmão desse doente, dificilmente. Você vai fazer um raio-x simples, pode ser que no raio-x simples de tórax já resolva isso, que ajude,
ou você faz uma tomografia computadorizada, não precisa de contraste, você vai ver parênquima pulmonar, não tem necessidade de contraste, já vai te dar uma informação importante. Então é isso. Então, pela qualidade que nós temos da imagem, hoje dificilmente você vai ter um doente com dispneia e vigência de sepse sem uma alteração radiológica que já te ajude a investigar. Então, isso é um ponto que pode te ajudar no diagnóstico. Não precisa disso, você esperar tudo isso. Você vai ter os sinais clínicos que vão ser mais rápidos para poder te dar informação. A própria hipoxemia é importante. Saturação periférica de oxigênio, a hipoxemia na gasometria arterial, tudo isso vai te dar informação de disfunção orgânica pulmonar. Você tem disfunções orgânicas renais, que vão ser detectadas, muitas vezes você não vai perceber clinicamente. Pode ser que não tenha urigúria. Se ele tiver urigúria, o volume urinário mais baixo, você vai conseguir identificar isso como sendo uma disfunção renal. Às vezes você não tem urigúria. Então você vai ter alteração laboratorial, você vai ter alteração da ureia creatinina aumentada nesse doente, em vigência do foco infeccioso primário. A disfunção cerebral ela vai acontecer por alteração clínica, você não vai ter nada radiológico nem laboratorial, a alteração é puramente clínica. A apresentação desse doente, a mais importante é a confusão mental. Pode ter convulsão, pode ter torpor, mas a mais comum é confusão mental. Então, você veja que a disfunção encefálica é eminentemente clínica. E há anos atrás, essa disfunção encefálica era vista como, principalmente idoso, é porque ele está meio confuso, porque, sei lá, está com febre, porque não sei o quê. Mas não entendia que já era podia ser uma encefalopatia séptica, uma encefalopatia relacionada à disfunção orgânica da sepse. Então, esse é um dado que também chama atenção nesse mais desse doente.